Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tapejara. Então, nós estamos terminando os nossos trabalhos de 2023, né? E o assunto do momento na tua casa, eu não sei, mas na minha casa é: gente, o que vamos fazer de janta pro Natal? E no Ano Novo, o que nós vamos comer? Quem que vai fazer a sobremesa? Que é isso? Que é aquilo? Gente, esse povo só pensa em comer, eu fico pensando na minha casa. Mas, enfim, a gente sabe que 70% das casas estão conversando sobre isso. E existe também, Diego, uma preocupação nas intoxicações alimentares. Existe também uma preocupação com a nossa dieta. Ficamos o ano inteiro nos cuidando para manter no peso. E agora vamos chutar o balde? Não, né? Então, nada mais, nada menos que tive que fazer um convite para minha parceira aqui da Clinivita, a Ana Tereza Lambi, que sempre responde ao nosso chamado para saber, então, o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que proceder, para a gente ficar com a consciência mais tranquila e não virar o ano com a balança aí estourando, né, Diego? E também sem doença. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Diego, Fernanda e os ouvintes da Rádio Tapejara. É com muita alegria que estamos aqui novamente, né, para repassar aos ouvintes e à população geral aí conhecimento nesse período tão festivo que a gente se encontra agora no final do ano. E Ana, antes de falar de dieta, vamos falar de saúde, tá? A gente vê assim, ó, tá muito quente, a gente tem hábito, eu tenho o hábito de fazer maionese com ovo cru, eu tenho que aprender, eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar. As pessoas fazem muita comida ao ar livre, às vezes vai num balneário, faz comida e fica lá sobrado, às vezes não armazena direito. Dá umas dicas para nós de como a gente prevenir as intoxicações e as doenças, então, nesse período de tanta comilança. Então, vamos falar nessa questão das intoxicações alimentares com esse calor insuportável, né, Fer? A gente não pode deixar de falar e destacar com muita ênfase a questão da higiene. Então, lavar as mãos super importantes, mas principalmente armazenar bem os alimentos depois que teve alguma sobra, coisa assim. Geladeira, tá? Deixar os alimentos bem armazenados na geladeira. Há um tempo até a gente via as pessoas guardavam uma sobra dentro do micro-ondas ou no forno elétrico. Evitem isso, tá? Porque agora com esse calor é muito fácil do alimento estragar e dar uma bela de uma dor de barriga, né, nas pessoas da casa. Outra coisa que a gente tem que falar e destacar muito é cuidar os alimentos mal cozidos, mal passados e também os alimentos crus, que a gente come mais agora nessa época, né? Porque são alimentos mais suscetíveis a dar intoxicações e principalmente para aquele pessoal que se desloca para o litoral. Eu sempre destaco e oriento os meus pacientes a evitar de comer salada crua, em especial as folhas, porque a gente não sabe a procedência, como é que elas foram higienizadas, que água foi usado para higienizar essa salada. Então, a gente orienta para que as pessoas consumam mais saladas cozidas nessa época para prevenir intoxicação, né, e os desconfortos. Questão que tu falou ali da maionese também, né, Fernanda? Esse restaurante que a gente não sabe a procedência, quem tá viajando agora, evite, tá? Evite maionese, evite preparações que vai cremes de leite ou iogurtes, justamente porque às vezes ficou lá muitas horas e isso pode interferir na qualidade do alimento. Outro ponto super importante também que a gente precisa falar é sobre o gelo, tá? Então, quero um suco com bastante gelo, me traz uma água com bastante gelo. A gente não sabe quando a gente sai da nossa cidade, porque na nossa cidade a água é muito boa, né? É uma água bem potável. Mas quem se desloca para o litoral, que qualidade foi feita, que água foi usada para fazer esse gelo, tá? Então, isso também tem que cuidar muito, tem que ter cuidado. Às vezes é melhor pedir sem gelo, porque a gente não sabe que água se usou para o gelo, tá? E outra coisa também é os sucos, as preparações, tipo um suco natural. Tu vai pedir num restaurante o suco natural. Ele é saudável, ele é nutritivo, mas a gente não sabe as condições de higiene que esse suco natural foi feito e que água foi usada para fazer esse suco. Então, muitas vezes, é mais interessante pedir uma água com gás ou sem gás, que a qualidade é mais garantida. Quando a gente abre a embalagem ali na mesa, a gente sabe a qualidade desse produto. Então, para prevenir
os desconfortos e as intoxicações agora, essas dicas simples fazem toda a diferença. É um cuidado também especial com as crianças, né, pessoal? Porque a gente vê assim, ó, a gente sai às vezes de férias ou sai para passear. Se a gente fica mal com alguma coisa que a gente come, nós adultos, rapidinho a gente já se recompõe. Mas às vezes as crianças vão dias para se recompor, né, Ana? Então assim, ó, tu vê que eles ficam pálidos dependendo da situação que fica. Às vezes você tem que levar num pronto-socorro que você nem conhece. Então é melhor 1000 vezes evitar essas coisas, comer mais em casa, né? Olha só, uma situação que aconteceu com a gente. A gente saiu de férias esses dias aí e a gente tava na praia e a minha filha me disse, mãe, vamos comer milho? Eu disse, beleza, vamos pedir um milho. E, infelizmente, o cara do milho que trouxe o milho que eu não sei quantos dias fazia que aquele milho tava lá. Então, a gente já mordeu o milho e já viu que o milho não tava legal. Então, assim, ó, dá mais trabalho ir no mercado, comprar as coisas, cozinhar em casa, lavar bem as frutas, comprar água mineral quando você não está em casa, fazer um suco em casa, dá muito mais trabalho. Mas pelo menos você não tem nenhuma intercorrência quando você sai, né? Porque daí já fica aquela história, ó, ficou o ano inteiro se programando para sair e ainda sai e tem uma intercorrência, né? Principalmente no lugar que você não conhece e no final de ano, que daí sempre marca, lembra aquele Natal que a gente foi lá naquele tal lugar? Aí tu sempre parece que sempre fica marcado. Mas, e também, Ana, durante as festas de final de ano, a gente acaba ficando, às vezes, com um pouco de desconforto. Essa semana lá na farmácia, já veio bastante gente que disse, teve confraternização, tô constipada, teve encontro do não sei o quê, comi tal coisa, não me fez bem. Então, como é que a gente pode prevenir esses desconfortos comuns nessa época do ano? Bem, o primeiro passo, então, para prevenir os desconfortos de festas de Natal e de Ano Novo é controlar os exageros, tá? Isso é uma coisa bem importante. A técnica que funciona muito e que eu recomendo sempre é comer sempre devagar, mastigar bem e tentar se servir somente uma vez. Quando a gente come devagar, a gente consegue isso. Para o nosso cérebro, isso é um treino. Então, a gente pode começar comendo devagar hoje, na nossa próxima refeição. Quanto mais devagar a gente come, melhor a gente mastiga. E isso não acaba tendo menos sobrecarga para o sistema digestivo. Outra técnica que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes essa semana é o planejamento, é a organização. Então, a pessoa planejar o que vai comer, montar o seu prato mentalmente. Normalmente, quando a gente monta o prato primeiro na nossa cabeça, a gente melhora o autocontrole e a disciplina. É uma ferramenta que funciona dentro das terapias cognitivas comportamentais. A visualização antes melhora o autocontrole. Então, monta o teu prato na cabeça primeiro, antes da ceia do dia 24. Tu seleciona os alimentos, visualiza o teu prato montado, isso te deixa mais organizada e mais disciplinada. Funciona, tá? Então, a técnica da visualização funciona. E outro ponto importante também, que eu sempre gosto de organizar com os meus pacientes, é não chegar nos eventos e nas ceias com muita fome. Isso atrapalha muito. Tá. E também, Ana, qual que é a ideia? A ideia também não é não comer, né? Então, as pessoas às vezes pensam, vou ficar a tarde toda sem comer para depois jantar lá no tal lugar. Isso aí também é uma grande furada, né? Isso como eu estava falando então, fazer um planejamento, não chegar nos eventos com fome ajuda a gente a não exagerar, e aí o não exagero tu previne os desconfortos do dia seguinte. Então essa questão de fazer um lanche bem saudável, agora tem frutas com bastante água como melancia, abacaxi, que ajuda a dar uma saciedade muito interessante. Não posso deixar de destacar aqui, Fernanda, a importância de controlar o álcool, tá? O álcool, ele interfere muito na sobrecarga de fígado, e aí o fígado intoxicado vai gerar dor de cabeça, barriga inchada, enfim, todas as consequências da intoxicação, né? Muitas pessoas precisam do álcool para se divertir ou para liberar o estresse. Eu acho que tem que rever isso, né? Eu acho que todo o excesso, na verdade, está cobrindo um grande vazio. É hora de rever sentimentos, de avaliar situações para o próximo ano, mas intercalar um copo de cerveja ou de espumante com água com gás ou com água saborizada ajuda a pessoa a beber menos, né? E, consequentemente, vai sofrer menos as consequências do exagero do álcool, que às vezes elas são bem pesadas para o nosso corpo físico, tá? E eu gosto muito sempre, Fernanda, de destacar que
é um período de confraternização. Então, as pessoas têm que aprender a confraternizar e não se empanturrar, para que na semana seguinte elas consigam tocar e iniciar o ano dispostas, sem estar com dor de cabeça, com o intestino que não funciona, né? Então, planejar o que vai comer, fazer a visualização mental antes, caprichar muito nas fibras, que são as saladas, que melhoram a digestão e ajudam a dar saciedade. Usar bastante água, intercalando com o álcool, são todas estratégias que funcionam e que fazem a diferença no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. A gente vai percebendo também assim, né, Diego, que quando a gente é mais jovem, a gente vai para essas festas, vai para as baladas, no outro dia tá tudo bem. Com o passar do tempo, a gente começa a ir para balada, no outro dia tu fica um lixo, né? Se tu beber um pouquinho além da conta, tu precisa de 3 dias para se recuperar. Então, assim, como a gente não pode se dar o luxo também de ficar doente, não custa a gente seguir algumas dicas aí, para no outro dia a gente tá de boa, sem dor de cabeça, não tá constipado, não tá inchado, pra vida que segue, né? Porque como a gente diz, a gente vai entrar num ano novo, sim, mas a gente pode entrar diferente. A gente pode deixar para trás tudo aquilo que não agrega em nada. Então, quero aproveitar, pessoal, para agradecer, Ana, a tua vontade de vir, né? Cada vez que a gente chama, tu tá sempre pronta para nos atender, né? E vou deixar, então, o microfone para te fazer as tuas considerações finais. Então, Fer, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né? Agradecer também à Rádio Tapejara pelo espaço, dizer que é uma alegria e eu atendo na Clinivita, a Clinivita que nesse ano de 2023 completou seus 20 anos, a gente que é uma equipe que está sempre buscando aperfeiçoamento, sempre estamos buscando o melhor para proporcionar aos nossos pacientes. Lá nós temos então fonoaudióloga, fisioterapeutas, dentista, psicóloga, nutricionista e também uma nutricionista que vem a Tapejara uma vez por semana, trabalha muito com autistas e com crianças que têm seletividade alimentar, que é uma coisa nova que tem aparecido muito por aí. Então, agradecer também a comunidade de modo geral, que sempre nos prestigia, né, e que a Clinivita continua e segue a caminhada onde a saúde do nosso paciente é a nossa maior recompensa. Dizer também que eu também estou 2 vezes por semana na loja de produtos naturais Empório Vital. Lá na Empório Vital eu costumo dizer que a gente vende saúde em forma de alimento, né, e que sempre é importante cuidar o nosso alimento. O nosso alimento pode ser o nosso medicamento ou o nosso veneno. Quero desejar a todos os ouvintes, então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2024 seja leve e muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E nós, né, Diego, ficamos aqui, né, graças a Deus que a gente tem pessoas que vêm aí agregar nas nossas informações, porque quanto mais coisa a gente souber, melhor. E os nossos ouvintes também, nossos clientes, nossos amigos, puder incrementar tudo isso no seu dia a dia, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, esse é o nosso objetivo. Eu, Fernanda, quero desejar um Feliz Natal, cheio de amor, cheio de harmonia, que não falte prato na mesa de ninguém, que esteja todo mundo aí junto para comemorar, nem que não tenha comida, mas que pelo menos esteja todo mundo junto para se abraçar, para começar mais um ano que se inicia, né? Dizer para vocês que esse programa aqui vai estar no canal do YouTube, tá? Para quem não escutou na íntegra, pode entrar lá no Naturativa RS. Os programas da semana passada, né, os melhores suplementos para adolescentes e o da dengue, também já está no canal do YouTube. Entra lá, deixa teu like, deixa tua sugestão, para a gente fazer um 2024 cada vez melhor. Dizer que a semana que vem eu vou fazer um programa de metas para 2024, então não perde, que vai ser bem legal. E eu e o Diego aqui, né, Diego? Estamos aqui para continuar aí nosso trabalho em 2024, desejar também para o pessoal aqui da Rádio Tapejara, que nos recebe sempre tão bem, um Feliz Natal, e semana que vem estamos aí para mais um programa Dicas de Saúde.